Johnny, deixa eu começar com uma provocação. Você acha que a maioria dos problemas de uma equipe acontece porque as pessoas não sabem o que fazer? Na verdade, eu acho que elas até sabem o que fazer. O grande problema é que elas não sabem conversar. E aí é que entra o X da questão. E aí começa uma coisa interessante. Uma empresa pode ter muita gente competente, mas perder tempo, energia e dinheiro por não saber se comunicar. Exatamente. É aquele feedback que não gera nenhuma efetividade, é aquela decisão que é tomada tarde demais, ou é aquele feedback que é dado, mas ninguém vai atrás para saber se teve um resultado efetivo. Uma reunião que não chega a lugar nenhum. Exatamente. E aí alguém olha para todas essas situações e pensa: a gente precisa melhorar a gestão. Sim. E aí, geralmente, quando pensa em melhorar a gestão, a pessoa pensa: olha, vamos atrás de conteúdo. É claro que o conteúdo é importante, mas tão importante quanto o conteúdo é a forma como aí eu entro na questão da conversa, né, do diálogo, a forma como esse diálogo ele é realizado. E certamente a forma como é realizado, ele vai refletir na gestão. Isso me faz lembrar de uma ideia que circula no ambiente corporativo de que comunicação é uma habilidade comportamental, uma soft skill. É importante, mas é secundária. Boa, Edgar. Porque aí a gente chega na questão, e eu já ouvi muita gente falar sobre isso, né? Ah, primeiro é estratégia, são indicadores, são ferramentas, e só depois entra a comunicação. E aqui é onde a gente quer tocar na ferida. Não é bem assim, não. A comunicação ela tem um papel central na organização. E que bom que a gente vai tocar nessa ferida, porque tem um perigo nessa lógica que circula no meio corporativo. Porque como é que a gente vai executar uma estratégia sem comunicação? Como é que você conversa sem diálogo? Né? Como é que você tenta decidir, resolver um conflito sem ter uma boa comunicação interpessoal? Como é que você corrige uma rota de uma estratégia, de um business plan, sem diálogo, sem comunicação? Perfeito. Aí, Edgar, a gente começa a perceber que a comunicação ela não é secundária, ela não assim, ela não é vertical, ela é horizontal, né? Ela é transversal, ela transpassa tudo o que se discute sobre organização, sobre gestão e sobre liderança. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora, nesse momento. Você chama alguém para conversar, explica, explica, ela diz que entendeu e depois de alguns dias ou semanas, nada mudou. Sabe aquele negócio? Você marcou a reunião, mandou invite, teve 1 hora de reunião, todo mundo concordou, né? Todo mundo sai da sala, né, sabendo o que fazer, todo mundo falando, olha, é isso mesmo. Aí chega na semana seguinte e todo mundo faz o negócio contrário. Ou existe um conflito na equipe, todo mundo conversa sobre isso, nos corredores da empresa só se fala disso, todo mundo comenta para lá e para cá, mas falar com a pessoa, objeto do conflito mesmo, para resolver aquilo, ninguém faz. E o conflito ele vai escalando, ele vai piorando, né? Cada vez menos as pessoas elas conversam entre si e aí a produtividade cai. E aí quando a produtividade cai, a gente tem um problema de gestão. Então, o que era uma conversa não realizada, agora não é mais um problema de comunicação, agora sim virou um problema de gestão, é isso? Perfeito. E foi olhando para situações como essas que surgiu o método maestria. Que nada mais é do que uma imersão executiva para criar uma competência que está presente em tudo que o líder faz. Comunicação. Todo líder tem que desenvolver essa habilidade, não tem jeito, né, Não Johnny? tem jeito. É a habilidade, eu diria que não é a habilidade do futuro, é a habilidade do presente. Mas é importante lembrar que a gente não vai falar de comunicação no sentido de falar bonito. A gente vai falar de comunicação como ferramenta de gestão. Exato, a mesma comunicação que é utilizada para dar feedback, para conduzir reuniões estratégicas, para redirecionar o time.
para evitar conflitos ou para resolver conflitos. Para melhorar a gestão e a produtividade, consequentemente, a lucratividade da empresa. Perfeito. E olha que interessante, né, Edgar? A gente começa falando sobre comunicação e cai na lucratividade. Aí a gente encontra muitos empresários, né? Fala, poxa vida, para que eu vou contratar um curso de comunicação? E aí o que a gente está falando aqui é que comunicação está intrinsecamente ligado à lucratividade da sua organização. E, Johnny, tem uma coisa que as pessoas precisam saber sobre esse projeto, é que nós dois não temos a mesma visão sobre comunicação. A gente tem visões complementares, é verdade, mas as nossas linhas de atuação, quando o assunto é comunicação, são um pouco diferentes. Ainda bem, né, Edgar? Porque é justamente por conta dessas diferenças que nós dois estamos ministrando esse curso. Porque se não tivesse diferença, para que duas pessoas falando a mesma coisa? Não tem sentido. E a título de contexto, eu venho de uma trajetória muito ligada à comunicação interpessoal, à comunicação em público, à oratória e aos comportamentos ligados à comunicação em geral. E eu venho de uma trajetória acadêmica ligada à gestão humana e social nas organizações. Então, quando a gente olha para a mesma situação, Johnny, A gente pode enxergar coisas diferentes, Edgar. e é dessa diferença que nasce um diálogo muito mais produtivo e muito mais rico para promover uma aprendizagem salutar. Uma aprendizagem salutar, transformadora, crítica, porque tem justamente pessoas que pensam diferentes, mas que têm o mesmo objetivo. E que se complementam. E é justamente isso que vocês vão ver nessa imersão. Vocês vão ver muitas vezes a gente complementando um ao outro e traduzindo, às vezes, conceitos mais acadêmicos em conceitos ou práticas mais corporativas, para que a gente consiga consolidar uma curva de aprendizagem interessante para vocês. Exatamente. E aí eu penso também que muitas vezes nós vamos olhar para a prática e mostrar, não, você não vai sair daqui aprendendo teoria, mas mostrar que também a teoria, ela dá luz para a prática. Aí você vai falar, é por isso que esse conceito ele tem que ser feito dessa forma. Vocês vão gostar. E o que a gente vai desenvolver juntos ao longo dos 3 módulos do método Maestria? No primeiro módulo, nós vamos estudar gestão de interações e feedback. Porque uma das maiores responsabilidades de quem lidera é conduzir conversas que produzam mudança. E aí, quando a gente está falando em mudança, a gente está falando de feedbacks, nós estamos falando de reuniões, estamos falando de alinhamento, Conversas difíceis. conversas difíceis. E não basta conversar, é preciso entender como essas interações afetam comportamento, relacionamento e principalmente o desempenho do time. Edgar, e quando você fala de desempenho de time, quando você fala que não basta, né, conversar, tem que entender, eu fico pensando muito naquela questão de que para eu resolver um problema, eu preciso entender qual é a causa desse problema, né? Hoje em dia, Edgar, você fala muito sobre um negócio aí que a galera chama de problem solving, né? Que é resolução de problema. Mas mais importante do que resolver o problema é entender o problema. E a gente entende o problema quando a gente faz isso que você disse, começar a compreender e olhar para as causas de fato. É só a partir daí que a gente consegue melhorar a gestão usando as ferramentas de comunicação e perceber um impacto direto na produtividade, no desempenho e na lucratividade. No segundo módulo, entramos em comunicação estratégica e gestão de conflitos. E por falar em conflito, tem uma coisa interessante, porque o conflito ele não deixa de existir quando a gente fecha os olhos para ele ou a gente evita uma conversa. E aliás, tem uma coisa interessante também sobre o conflito. Conflito é energia. E a gente pode, através de ferramentas e estratégias de comunicação, transformar essa energia, em combustível bom que promove, obviamente, uma melhor produtividade e desempenho do time. Concordo, Edgar, porque muitas vezes quando estou lá dando treinamentos ou em sala de aula, as pessoas tendem a olhar para o conflito como algo negativo, né? É. Mas
quando nós olhamos para empresas de alta performance, muitas vezes boas soluções elas saem justamente por conta do conflito. Então, como professor, eu fico pensando aqui, né? A gente pode pensar na questão da tese, da antíntese e da síntese. A tese a gente pode pensar que é o conflito A. A antíntese, o conflito B. E a síntese, na verdade, é uma solução entre A e B. Faz sentido isso para você? Mas a gente também vai falar nesse módulo de comunicação estratégica. E quando a gente fala de comunicação estratégica, isso pressupõe que a gente vai tratar de outras temáticas além de conflito. Quando a gente está falando de estratégia, Edgar, aqui a gente está falando de comunicação assertiva, de escuta, de mediação, de negociação, de comunicação sob pressão. Porque o líder maduro, não é aquele que só sabe se comunicar bem em público e que evita conversas difíceis. Pelo contrário, talvez ele nem seja um bom articulador em público, mas ele sabe lidar com conversas difíceis e ele não as evita. Pelo contrário, ele sabe o momento certo, ele tem o time certo, a ferramenta certa, a estratégia certa, porque ele entende que essa conversa difícil levará a um resultado fácil. Fácil no sentido de que eu precisei enfrentar algo dolorido, mas é esse algo dolorido que vai conduzir a um resultado favorável para a empresa. E olha que interessante quando você fala isso, porque muitas vezes, quando eu converso principalmente com novos líderes, eles querem ser os líderes legais, né? E aí, nessa de ser líder legal, ele fica em cima do muro. E aí, Edgar, a gente tem uma série de pesquisas mostrando que as pessoas elas querem um líder justo. E para mim, a justiça ela é exercida quando eu tenho uma boa comunicação. Não dá para exercer justiça se eu não tiver uma boa comunicação com o meu time. E aí, uma boa comunicação, eu estou pensando numa comunicação que seja efetiva, que seja assertiva, uma comunicação que eu saiba falar com pessoas diferentes, de forma diferente. Faz sentido isso, Edgar, para você? Faz todo sentido. Por isso que a gente está aqui. E eu sei que você está curioso para saber o que vai acontecer no módulo 3. No módulo 3, a gente vai falar de gestão da informação e rotinas de alta performance. Até porque, gente, informação demais gera desinformação. Então é importante a gente compreender aí quais são as informações prioritárias. E a gente está vivendo numa era que a gente tem muitas informações. Então é preciso aprender a priorizar quais são as informações que nós vamos utilizar. Porque se toda informação for prioridade, nada é prioridade. E aí a gente entra naquela questão, né, que nós vamos discutir aqui. O líder que sabe se comunicar bem, ele tem que aprender a falar não, né, Edgar? E saber dizer não é direcionamento. Porque uma vez que o líder diz não para aquilo que não vai levar o time ou a empresa para o resultado planejado, ele consegue focar e dirigir o time para aquilo que realmente precisa acontecer. Porque quando o time sabe a direção através de uma comunicação assertiva, de uma comunicação empática, de feedbacks, redirecionamentos, reuniões estratégicas, o time consegue entender de fato o que é prioridade. A gente volta nesse aspecto da prioridade porque isso é fundamental, porque evita uma série de prejuízos, não é isso? Eu concordo plenamente com você, Edgar. E vou mais, né? Quando o líder ele consegue fazer isso que você traz aí, ele vai evitar retrabalho, ele vai evitar que as pessoas fiquem desfocadas, os grupos não vão ficar confusos, né? Quantas vezes nós vamos numa empresa e tem departamentos que não se conversam? Parecem empresas diferentes. Parecem empresas diferentes. Ou as pessoas na mesma equipe entendem as coisas de forma diferente. E, de novo, isso gera retrabalho,
trabalho, a produtividade cai, Desgaste nas relações, perda de talentos, perda de talento. projetos atrasam, as vendas vão para o vinagre. Edgar, Muito prejuízo. certamente você é uma pessoa de vendas e você sabe que é muito mais caro você conquistar o novo cliente do que você manter o seu cliente, 7 né? vezes mais caro. 7 vezes mais caro. Então, quantas vezes isso não acontece porque o líder ele não consegue gerir bem as informações? Nessa hora, talvez você esteja pensando, tá, então vocês estão propondo mais um treinamento com 3 módulos, cada módulo com 6 horas, só com nós dois falando, e você só ouvindo. É aí que entra um dos nossos diferenciais. Quando nós pensamos nesse treinamento, nós pensamos numa metodologia, uma abordagem de aprendizagem transformadora. E o que é isso? A ideia é que você saia do treinamento transformado, sabendo aplicar ferramentas, tendo mudanças de atitude. E, gente, quando a gente pensa em educação, geralmente é assim: quando você aprende uma coisa nova, há 4 tipos de reflexão que pode acontecer com você. A primeira é você não entender nada. Você já assistiu um filme, você já leu um livro, você já participou de um treinamento que você não entendeu nada. Então, essa não é a nossa proposta. Você vai sair daqui entendendo. Mas compreensão também não basta só. Sabe por quê? Compreender é muito raso. Você compreende, mas logo você esquece. Quer ver um exemplo? Pensa quando você estava lá na escola, você aprendeu cálculo, você aprendeu a usar lá a fórmula de Bhaskara. Você aprendeu a usar aquilo, mas se eu trazer a fórmula de Bhaskara aqui para você, você não vai saber resolver. Por quê? Tem coisas que a gente compreende, e só que a gente compreende e logo esquece. E aí o nosso treinamento, ele não está aí. O nosso treinamento, eu já digo o seguinte, ele vai te fazer gerar reflexões. O que são reflexões, professor? Você vai começar a pensar na tua organização, você vai começar a pensar na tua vida, você vai começar a conectar o que a gente está falando com uma leitura que você já fez. E aí a gente vai para um suprassumo, né? Você vai sair do treinamento com uma reflexão crítica. E o que é refletir criticamente? É pensar tão profundamente sobre alguma coisa que você vai falar, poxa vida, eu vou mudar a minha atitude diante daquilo que eu estou aprendendo. Por isso, gente, o nosso treinamento vai ser um treinamento dialogado, né? Vai ter uma exposição, ele vai ser expositivo, mas vai ter uma exposição dialogada. Você vai poder conversar com a gente, você vai poder nos questionar, né? Vai ser um treinamento que a gente vai trazer casos reais. Então você vai ter possibilidades, né, de colocar a mão na massa, de resolver um problema. Então, essa é a diferença da nossa metodologia aí pedagógica, né? Não é um treinamento, né, como dizia Paulo Freire, uma educação bancária. Educação bancária é aquela educação que você só recebe coisas na sua cabeça, só recebe. Não. Aqui é uma educação crítica, onde você vai aprender e colocar em prática o que você aprendeu. O que a gente vai entregar é justamente essa proposição que o Johnny apresentou e que nos brilha os olhos. Nos brilha por quê? A mim também, porque criar esse projeto junto com o Johnny e entregar ele com esse nível de andragogia, com esse nível de ensino, de aprendizagem transformadora, é algo inédito. E, Edgar, de verdade, a galera vai falar, vocês estão puxando sardinha pro lado de vocês. Mas esse treinamento que nós fizemos, eu tenho certeza que nós fizemos um treinamento assim. Eu queria ter participado de um treinamento desse. Exato. Gente, é com esse espírito que a gente criou esse treinamento, né? O método Maestria, ele saiu com esse espírito. Eu queria ter participado de um método desse quando eu estava, né, na minha trajetória da minha carreira aí. E é importante a gente falar agora, Johnny, para quem que é o método Maestria. Primeiro, ele é para líderes, obviamente, mas também é para outros profissionais que ainda não assumiram a cadeira de liderança. Então, claro que a gente está falando de supervisor, coordenador, líderes de RH, empreendedores, C-level, mas aquele profissional que também almeja ser líder,
que está despontando, que logo mais deve ocupar uma cadeira de liderança, ele também deve se preparar e o treinamento é para ele. É para ele. É para ele, mas também eu diria o seguinte: ah, mas Edgar, eu não estou procurando uma promoção nesse momento. Esse treinamento também é para mim? Sim, a gente tem uma cultura aqui no Brasil de que só vai para a sala de treinamento quem não sabe. E a gente está muito atrasado em relação à Europa, eu já te adianto. Porque lá na Europa é muito comum você ver executivos participando de treinamentos com gerentes, com gente da operação. Por quê? Porque quem está no treinamento não é porque não sabe, é porque entende que pode aperfeiçoar aquilo que já sabe. Então, mesmo que você não queira uma promoção, o treinamento é para você. E se você quer uma promoção, o treinamento também é para você. Eu diria o seguinte: se você quer aprender, o treinamento ele é para você. E o que você vai receber se inscrevendo no método Maestria? Primeiro, a gente está falando de 3 módulos com 6 horas de carga horária por módulo. O treinamento acontece online, ao vivo, numa sala pequena, ou seja, a gente vai ter um grupo fechado com pessoas que estarão ao vivo, com câmera aberta, microfone aberto, interagindo em tempo real com a gente. Ao final de cada módulo, você recebe o certificado de cada um dos módulos, e ao final da jornada, se você se inscreveu em todos os módulos, nos 3 módulos, você recebe também o certificado global do método Maestria. E olha que interessante, Edgar, e interessante para vocês que estão aqui nos ouvindo, né? Ah, daqui a pouco nós vamos falar das datas, né? Ah, eu quero me inscrever em um módulo só. Eu posso? Pode. Ah, eu quero me inscrever, me interessa o módulo 1 e o módulo 3. Posso fazer isso? Pode. Então você tem essa flexibilidade. E, gente, as aulas elas vão ficar gravadas. Tem Então, replay, né? exatamente. Então você pode participar ao vivo do módulo 1, do módulo 2 e assistir o módulo 3 no replay. Uma coisa que eu não falei, desculpa te cortar, é que ao final de cada módulo, o aluno, além de receber o replay e o certificado, ele recebe também um e-book com todo o conteúdo discutido e debatido e entregue naquele módulo. Interessantíssimo isso, né? Não tem como ele reclamar depois que não vai poder estudar, revisitar. Daqui a um ano eu quero acessar o replay, eu quero revisitar um conceito. Ele tem o material audiovisual e o material impresso, texto ali no e-book para consultar. Edgar, eu vou falar uma coisa aqui também. Eu sei que quando você faz o curso de maneira genuína, você não está buscando um certificado. Mas a gente vive num mundo onde nós precisamos de validações, né? E a gente estava falando de uma possibilidade de você sair de 18 horas de um curso com 4 certificados. E, gente, e são 4 certificados, né, dados por pessoas gabaritadas, por pessoas amplamente reconhecidas no mercado, tanto no mercado no mercado no geral e quanto na academia. O Edgar ele tem mais de 22 anos de experiência como comunicação, como dando treinamentos de oratória, né? E eu sou um doutor em administração. Então vocês estão em boas mãos e o nosso certificado ele vale muita coisa. E é por isso que eu queria já entrar na parte de precificação, porque muita gente está aqui acompanhando, querendo saber quanto vai custar. E a gente poderia cobrar muito, aqui sem gatilhos, nada disso, tá? Mas é só para justificar realmente o investimento. Um treinamento como esse poderia facilmente custar 3, 4, 5 mil reais. Facilmente. E o que a gente está fazendo é democratizando o acesso aos líderes e potenciais líderes a um repertório de conceitos, muitos conceitos dos quais a gente está trazendo de pesquisas internacionais, sim, ferramentas, boas práticas, uma série de recursos que esse líder vai entender, vai desenvolver para se capacitar. E esse recurso, esse repertório todo, a gente está entregando por míseros R$ 499 por módulo.
E ainda, se a pessoa se inscrever nos 3 módulos logo de cara, tem um desconto agressivo para que ela consiga pagar em até 12 parcelas. Então, é uma condição para democratizar o acesso ao que a gente preparou de fato, né? Gente, Edgar, quando você fala isso, para mim isso faz muito sentido, né, como professor, e às vezes eu fico me perguntando, né, é, eu dou aula lá na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ah, e como é que eu faço para que aquilo que acontece lá saia, né, das 4 paredes do Mackenzie? Quando eu faço essa parceria com o Edgar, para mim ela faz muito sentido, ela tem muito propósito, porque essa questão que ele trouxe da democratização, para mim, ela é talvez é o que mais me dá vontade de estar aqui. Porque tem a ver com o teu propósito. Tem a ver com o meu propósito. E assim, cara, você pode fazer, e assim, né, de verdade, não sou vendedor, não sei fazer vendas, mas eu fico pensando assim, poxa vida, R$ 499 e que você pode parcelar no cartão de crédito ainda, né? Você não precisa pagar isso num Pix de R$ 499. Então, é para você que está disposto a fazer esse pequeno investimento na sua carreira. Gente, assim, ó, o Edgar ele trouxe aqui, ele falou um pouco sobre referências internacionais, né? Não vem para o treinamento esperando mais do mesmo. Você vai ter. Frase né? de efeito. Frase de efeito. Sabe uma recorte coisa? de livro. Recorte de livro, não. Cara, a gente, lá na academia, a gente fala sobre estado da arte. Sabe o que é o estado da arte? É trazer o que tem de mais, de mais frescor, de mais precioso, de mais moderno, né, pro negócio. Então, você participando de um treinamento desse, olha, eu estou falando aqui sem medo de estar sendo exagerado. A gente está no nível de INSEAD, no nível de Harvard, no nível de MIT, porque o conteúdo que você vai aprender é o que esses caras estão pagando, assim, ó, milhares de dólares para aprender em Harvard, em MIT, em Oxford. Falei já de INSEAD. Então, gente, faz que vale a pena. Então, se você não tem mais dúvidas de que o método maestria é para você, você só tem uma decisão a tomar. Na verdade, não é uma decisão, é uma ação. Clica aqui em algum lugar dessa página e se inscreva agora para que a gente se encontre lá dentro do método maestria. Eu espero que você esteja conosco, porque a gente já está aqui esperando você. É isso aí. Te vejo no método maestria. Até lá!